Fala pessoal, vamos começar mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar como a gente vai fazer a conversão do modelo lógico para o modelo físico, para a nossa base de dados propriamente dita. E a partir do momento que a gente faz esse modelo lógico no MySQL Workbench, ele traz uma facilidade que é uma engenharia avançada para que a gente consiga gerar automaticamente esse modelo físico. Então, basta vocês virem aqui, olha, após concluir o modelo lógico de vocês, nessa opção do menu superior, Database. Uma das opções é justamente essa engenharia avançada, uma tradução livre. Okay? Então, selecione essa opção, Foreign Engineer, e ele vai pedir para que vocês façam a conexão com a base de dados, tá? Esse momento aqui, pessoal, é muito importante porque vocês precisam ter o MySQL instalado no computador de vocês, o MySQL Server, tá? O servidor do MySQL. Então, não basta instalar o Workbench, vocês precisam instalar o MySQL Server. Senão, vocês não vão conseguir conectar com a base de dados, com o SGBD de vocês, tá? Então, não se esqueçam de ter baixado e instalado o MySQL Server, tá? O servidor do MySQL. Caso esteja tudo configurado direitinho, avancem aqui. E aí, ele tem uma série de opções que vocês podem marcar. Vamos deixar aqui o modo padrão e avançar. Aí ele vai pedir a senha do MySQL Server. Então, é um passo muito importante também quando vocês estiverem instalando o MySQL Server, é a senha, pessoal. Não percam essa senha, tá? Coloque uma senha que vocês possam lembrar facilmente, porque se vocês esquecerem essa senha, muito provavelmente vai ser o caso de reinstalar tudo, tá? Por conta das diretrizes de segurança dele. Então, vou colocar aqui minha senha. Ok. E aí, vou avançar mais uma vez. E aqui, ele gera todo o script já para poder criar nossa base de dados. Eu vou destacar aqui alguns pontos, tá, pessoal? Como essa parte do script SQL. Create scheme if not exist. Então, ele vai criar o que é a base de dados, que chama aqui no MySQL de esquema. Por default, ele trabalha com essa base de dados nomeada MyDB e com padrão de caracteres UTF-8. MyDB é só o nome da nossa base de dados, tá? Aqui não tem problema. Futuramente vou mostrar para vocês como vocês podem criar a base de dados com o nome do projeto de vocês. E o TF8 é o padrão de caracteres de escrita mais utilizado aqui para nossa localidade, para o Brasil, tá? Então, criou a base de dados, ele vai fazer use MyDB, selecionar essa base de dados. E a partir daqui, ele criou a base de dados, selecionou a base de dados e vai começar a criar nossas tabelas. Então, create table, tb professor. Por padrão, aqui ele coloca o primeiro nome da base de dados, ponto, nome da tabela. E aí, cada linha vai ser um atributo. Então, create table, tb professor, abre parênteses. Qual o campo? CPF, que é do tipo inteiro, e não é nulo, né? Não pode ser nulo, ou seja, obrigatório, not null, vírgula. O atributo nome, do tipo baixar, 45 caracteres. Nesse caso pode ser nulo, titulação também baixar, 45 caracteres. Pode ser nulo, vírgula. E a última linha, ele fala qual é a chave primária. Primary key, entre parênteses aqui o CPF. Então, esse padrão de criação de tabela, ele vai seguir para os demais, né?
Então, create table TB secretária, CPF, nome, turno, primary key. E também eu tenho o caso das tabelas que tem chave estrangeira, que ele coloca essa linha aqui, ó, for key, CPF secretária, que referencia, a tabela secretária ao campo CPF. Ok? Então, quando vocês criarem esse script, utilizando aqui o Workbench, copiem, tá? Vocês podem copiar aqui, ó, para a área de trabalho, para a área de transferência, e aí vocês analisarem esse código, tá? Vou copiar aqui e vou avançar. Ele vai pedir a senha novamente. Ele vai conectar com a base de dados. E executar. Executado com sucesso. Vou fechar aqui. Feito isso, vamos aqui na Home do Workbench e nessa primeira opção que é justamente a base de dados. Estabelecer a conexão. E selecionar essa opção bem aqui, olha, esquema ou na nossa base de dados. E aqui já aparece a base de dados MyDB, que foi a base de dados que ele acabou de criar, tá? No meu caso, tabela equipamento, TB instala, TB professor, TB reserva, TB secretária, TB solicita, TB técnico. Vamos pegar aqui um campo, uma tabela independente, que é professor. Clicar aqui com o botão do mouse. E vou agora selecionar, clicar com o botão direito do mouse e fazer um select rows, ou seja, selecionar as linhas da minha tabela. Como não tem nada, ele vai tornar aqui tudo nulo, tá? E o interessante aqui do Workbench é que à medida que você for mexendo, ele vai mostrando quais as instruções executadas. Se eu for selecionar os dados dessa tabela, eu estou utilizando aqui o select, asterisco, que significa que selecionar todos os atributos from, né, a partir da tabela professor, tá? Aqui o nome da base de dados. Aí vocês podem aqui começar a brincar com a interface do Workbench. Vou dar 2 cliques aqui e colocar CPF 123, o nome do professor Carlos Portela e a titulação doutor, tá? Digitei aqui. O que eu tenho que fazer? Aqui embaixo tem o botão aplicar, apply. E ele vai mostrar a instrução. Qual a instrução para poder inserir um dado na minha tabela? Insert into, MyDB, que é o nome da base, DB underline professor, que é o nome da tabela. Quais campos? CPF, nome e titulação. Por quê, pessoal? Aqui eu poderia colocar somente o nome, deixar a titulação em branco. Então bastaria tirar esse atributo, tá? Mas geralmente a gente sempre trabalha com todos os atributos para preencher nossa tabela. Então, eu coloco aqui o nome dos meus atributos e depois os valores, né? Values. No caso, 1, 2, 3 para o primeiro, que é CPF, Carlos Portela para o segundo, que é nome, e doutor para o terceiro, que é a titulação. Então, essa é a instrução. Vamos aqui aplicar novamente. Ele executou com sucesso. Vamos finalizar. Então, quando vocês executarem de novo essa instrução, como é que eu executo? O que tiver aqui nessa área vai ser executado quando apertar esse raio. Agora ele já retorna com esses valores, tá? E aí vamos fazer aqui um teste.
outro teste. Digitar aqui manualmente, insert into tb underline professor, CPF, nome, titular, cão, os valores, 456, entre aspas, né? Que é, toda vez que eu for trabalhar com texto, pessoal, tem que colocar entre aspas. Tamanho, nome do professor e titulação, mestre. E vírgula para poder encerrar a instrução. Então, vou executar aqui. E ele deu um erro, né? Olha, qual foi o erro? Então, a partir desse momento, a gente tem que prestar atenção aqui nesse log, né? Nessa saída, para ver quais são os erros que ele está aparecendo e a gente poder entender e tratar, tá? Ele falou aqui que não foi selecionada a base de dados. Ok. Então, vamos selecionar. No caso aqui, use mydb. Ponto e vírgula. Então, a primeira instrução agora que ele vai executar vai ser use mydb. Vai selecionar essa base de dados, ao invés de selecionar essa ou outra. E nessa base de dados, ele vai selecionar, vai fazer essa ação de insert into, né, de inserção na tabela professor. Vamos executar novamente. Agora deu certo, tá? Use mydb, ó, verdinho aqui, check. E aí, para a gente confirmar de vez, vamos fazer aqui nosso select. Select from tb professor, tá? Selecione todos os registros da tabela professor. Vou executar novamente. Retornou aqui, ó. Então, Carlos Portela e Elton Sarmanho, tá? Então, eu fiz o primeiro pela interface do Workbench, Carlos Portela, inseri pela essa interface, dando 2 cliques aqui, digitando os valores e aplicando. E o segundo eu fiz pela instrução SQL, insert into os valores na tabela, tá? Eu quero alterar aqui, o professor Elton Sarmanho é doutor. Dou 2 cliques aqui. E eu vou editar esse valor. Doutor. Vou aplicar. Clicou fora aqui primeiro, né? Vou aplicar. E ele vai mostrar qual é a instrução. Qual é a instrução? Update. Update na tabela professor. Setando, né? Set titulação igual a doutor. Mas para qual registro? Carlos ou o professor Elton? Como é que eu identifico? Pela chave primária. No meu caso aqui, CPF. Então, quando where CPF é igual a 456, tá? Então, atualiza a tabela professor, setando a titulação igual ao doutor, quando o CPF do registro for igual a 456. Aplico e finalizo. Vou executar de novo aqui o select. E tá aqui, ó. Elton Sarmanho já como doutor. E para fechar aqui nosso exemplo da aula de hoje, vou fazer a exclusão. Clico aqui com o botão direito. E vou selecionar o delete rows, ou deletar a linha que está selecionada. Sumiu, vou aplicar, ele vai mostrar qual é a instrução. Delete from tb professor quando o CPF é igual a 456. Então, novamente, ele vai pelo CPF, né? Toda alteração, a exclusão, ele vai se referenciar pelo identificador único, nossa chave primária.
Aplico, finalizo e agora não tenho mais o registro do professor Elcio, tá? Executei de novo aqui o select. E aí, pessoal, só para fechar, vamos supor que vocês queiram criar uma base de dados nova com o nome do projeto de vocês. Basta clicar aqui nessa área com o botão direito, Create Schema. Eu quero criar uma base de dados, BD, tá? Base de dados, underline, chamada... vocês têm um projeto da vacina de Covid, né? Vocês têm um projeto de odontologia, de escolar. Então, no meu caso, é de reserva de equipamentos. Então, eu poderia ter o BD reserva. Aplico aqui. Ele vai mostrar, está aqui o comando para poder criar a minha base de dados. Eu poderia nessa área aqui mesmo já, pessoal, inserir todo aquele script que eu tinha copiado. Eu dei o Ctrl C no momento da execução da engenharia avançada, tá? Vocês só teriam um trabalhinho aqui de substituir tudo que está escrito com MyDB pelo BD underline reserva, tá? Para ele poder executar os comandos certinho, utilizando o nome dessa nova base de dados, tá? Ou no momento da modelagem você já, ao invés de deixar o padrão MyDB, já renomeie lá o nome da base de dados para o nome projeto de vocês, tá? Aqui, aí a partir do momento que você alterar isso aqui tudo para BD underline reserva, quando se vocês quiserem colocar o nome da base de vocês poderiam executar, tá? A outra opção é aqui, olha, nesse momento que vocês vão fazer a modelagem, então vocês poderiam vir aqui, olha, na parte de modelagem e criar uma nova base de dados. Basta dar 2 cliques aqui e colocar, olha, BD underline Covid, né, da vacinação, por exemplo. E aí eu ia criar o modelo conceitual a partir dele. Criaria aquele modelagem, depois faria todo aquele processo de fazer a engenharia avançada, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, principalmente a parte de instalação do MySQL Server, que é muito importante aqui para que essa próxima etapa ela funcione adequadamente, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, por favor, entre em contato e até a próxima aula, onde eu vou falar um pouco dos conceitos e estrutura dessas cláusulas SQL que a gente vai utilizar a partir de agora. Então, até a próxima.